estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza. Pois bem, amado, Israel se afastou de Deus e abandonou os ensinamentos divinos. Israel, eles decidiram seguir pelo caminho da desobediência. Resultado disso, ficou sem terra, cativos e escravizados na Babilônia. Amados, Israel estava afastado de Deus e eles ficaram fragilizados espiritualmente. Dessa forma também, Israel perdeu a sua saúde espiritual. Perdendo a sua saúde espiritual, eles perderam a esperança. E a pior coisa na vida do homem é quando ele perde a esperança. E eu quero te dizer nessa noite, querido, toma muito cuidado, porque a desobediência, ela leva o homem ao fracasso espiritual. A situação daquele vale de ossos secos, querido, representava o povo de Israel, representava a atual situação dele, representava a vida espiritual de Israel. Era isso que aquele vale de ossos secos estava representando. Aí Deus pega o profeta Ezequiel e leva ele até aquele vale para contemplar a situação daquele povo. E aí, querido, logo no versículo 1 aqui que lemos, está dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor. E aí ele faz questão de dizer: e o Senhor me levou para dentro de um vale. Entenda uma coisa, querido, quem foi que levou Ezequiel para dentro de um vale? Foi o próprio Deus. Porque ele faz questão de dizer que e o Senhor me levou. Entenda uma coisa, querido, Ezequiel não foi para dentro de um vale pela mão de um inimigo. Ezequiel foi para dentro de um vale pela mão do próprio Deus. Você precisa identificar o porquê você está dentro desse vale. Porque tem pessoas, querido, que está dentro de um vale, está passando por um momento de provação na vida dele, por causa do próprio pecado. Porque Deus falou, não faça, ele fez. Deus falou, não segue esse caminho, ele seguiu. Então o que está acontecendo na vida dele é simplesmente consequência daquilo que ele procurou. Mas se nessa noite, querido, você se encontra dentro de um vale, por causa do teu erro, por causa do teu pecado, eu te convido a se humilhar diante de Deus. Confessa o teu pecado, fala com o Senhor e se arrependa de todo o teu coração, e ele virá com a tua misericórdia e vai te ajudar. Mas aí tem pessoas que estão dentro de um vale, porque foi o próprio Senhor que levou ele. Para quê? Para cumprir um grande propósito. Então entenda nessa noite, toda vez que o Senhor leva um profeta para o vale, é porque ele tem um propósito a realizar. Querido, Deus ele vai te levar a vale, a desertos, para uma nova experiência. Deus vai te levar, querido, para uma nova etapa espiritual na tua vida. Porque a vida do servo de Deus é de etapa em etapa, e é isso que Deus quer na tua vida. Deus está te levando para algo novo, porque você venceu a primeira etapa. Então fica feliz, porque cada etapa que você passar, querido, significa que Deus está já para cumprir a promessa na tua vida. Então glorifica o Senhor. Entenda que Ezequiel, ele foi para dentro de um vale. E o que Ezequiel viu lá, querido, foi ossos. Então o que Ezequiel viu não era bonito. Porque imagina, querido, você está dentro de um vale cheio de ossos. O cenário que Ezequiel estava vendo não era bonito. Era um cenário de morte, de tristeza. Aquele cenário ali significava que não tinha esperança, já não tinha mais saída. Então o que Ezequiel viu no vale não era bonito. Querido, entende que Ezequiel ele foi levado, não foi para um lugar bonito, não foi para um lugar que tinha vida. Entenda que ele foi levado para um vale cheio de ossos. Não apenas cheio de ossos, mas ossos secos. Entenda uma coisa, querido. Na nossa caminhada, muitas vezes falamos: Senhor, eu quero ter visão. Porque acha muito lindo a pessoa contar a experiência. Olha, eu vi céu, eu vi anjos, eu vi isso e aquilo. E muitas vezes falamos: Senhor, eu também quero. Mas eu quero ver apenas o céu. O inferno eu não quero ver, diabo eu não quero ver. Eu quero ver o céu. Mas entenda uma coisa: nem sempre Deus vai te levar em espírito para você ver o que você quer. Nem sempre Deus vai te levar em lugares que você quer, querido.
Porque infelizmente muitas vezes queremos os melhores lugares, queremos aquilo que agrada os nossos olhos, queremos só a multidão, mas entenda que nem sempre é da maneira que eu quero, nem sempre, querida, é do jeito que eu quero, é do jeito de Deus, é da maneira dele, é como ele quer, porque o que importa não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Porque entenda, querido, que lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se de fato você está crucificado com Ele, querido, se de fato Ele vive na tua vida, então para de querer viver as tuas vontades. Se realmente Ele vive na sua vida, já não é mais prioridade as suas vontades, prioridade é a vontade de Deus. E se os teus planos não estão alinhados com os planos de Deus, esquece os teus planos. Você pode até seguir os seus planos, mas vai dar errado. Porque os planos de Deus para a nossa vida é melhor. Porque só Ele sabe, querido, o que tem no nosso futuro. Só Ele sabe o que Ele tem reservado. E o que Deus tem reservado para você é coisa boa. Por isso que vale a pena você trocar os teus planos pelos planos de Deus. Aleluia. Ele estava dentro de um vale. O vale estava cheio de ossos. Vale é lugar de dificuldade. É lugar, querido, de confronto. Lugar de se preparar para as maiores batalhas. Mas eu quero te dizer que vale também é lugar de vitória. Você vai ter vitória nesse vale que você está passando. E aí, querido, eu te pergunto. Porque ele saiu de um lugar que ele estava e Deus levou ele em espírito. E aí eu te pergunto nessa noite, até onde você está disposto a ser profeta? Até onde você está disposto, querido? Porque profetizar coisa boa é ótimo. Mas quando Deus te levar para um lugar grande, aonde muitas vezes tem um monte de pastores atrás de você, e Deus falar: tá bom, tá, filho, agora você vai falar, porque a casa está desorganizada, tem pecado, agora fala. E aí, o que você vai fazer? Vai ser profeta ou vai parar por ali? Até onde você está disposto a ser profeta? Essa pergunta que Deus está falando. Porque podemos ver que os profetas da Bíblia, eles não tinham medo. Se era para falar, falava. Porque hoje em dia está uma coisa aí, eu senti no meu coração: profeta que é profeta não sente no coração, profeta que é profeta ele não acha, ele fala e pronto, e acabou. Deus está perguntando até onde você está disposto a ser profeta. Porque Deus está te preparando em coisas pequenas, mas para te levar em lugares grandes. E muitas vezes você vai ter que denunciar pecado. Porque podemos ver com os nossos irmãos que eram profeta na palavra de Deus, não tiveram medo. Mas aí a segunda pergunta eu te faço nessa noite: até onde você está disposto a servir a Deus? Para melhorar, até onde você está disposto a adorar o Senhor? Porque muitas vezes, querido, ter a presença de Deus na nossa vida é bom. Entenda uma coisa: que estar em lugares bonitos é maravilhoso. Ser aplaudido por muita gente, ter vários amigos e dinheiro no bolso, claro que é bom. Quem não quer, querido? Eu quero. Mas quando Deus falar: olha, eu vou tirar o teu emprego, você vai continuar sendo fiel? Quando Deus tirar o teu carro, você vai continuar vindo para a igreja? Quando Deus falar: eu não vou livrar da morte, alguém que você tem orado, Deus falou: eu vou levar, será que você vai continuar dizendo o que Ele faz? Será que você vai continuar dizendo: Senhor, eu te adoro, independente de qualquer coisa? Ei, Deus está perguntando para alguém aqui: quando eu decidi te levar para o vale, quando eu decidi te levar para o vale aonde não tem esperança, aonde os teus amigos te abandonam, aonde ninguém sonha, ei, qual será a tua reação? Talvez você pode estar dizendo: eu vim em pleno domingo aqui para ouvir uma palavra dessa. Uma palavra está me confrontando, mas é isso que Deus quer. Nessa noite Deus quer nos confrontar. Deus quer nos trazer a realidade. Porque estão pregando por aí um evangelho barato, um evangelho que tudo pode, um evangelho das facilidades, um Deus bom, um Deus de amor Ele é, mas Ele é fogo consumidor. E Deus está cansado disso, querido.
Muitas vezes estão deixando de pregar do céu, deixando de pregar da cruz, deixando de falar de Jesus e colocando o homem como centro. Mas Deus está falando em cara a realidade hoje, porque você vai passar por vale, porque evangelho, querido, não é mar de rosas. Deus está despertando alguém aqui nessa noite dizendo: você vai passar por vale sim, porque eu provo, mas eu também aprovo. E quando esse dia chegar na tua vida, querido, será que você está preparado? Porque entenda que deserto na nossa vida é coisa passageira, não é morada de profeta, é coisa passageira, querido. Deus, Ele te coloca, mas Ele tem um tempo certo de te tirar. Mas entenda que Deus quer tirar você aprovado. Talvez você ainda não saiu, porque você está fazendo tudo errado nesse vale. Deus está dizendo: aprenda o que eu tenho na tua vida nesse vale, porque eu te tiro você transformado, renovado. Eu tiro você com a tua família transformada. Então aprenda o que eu quero te ensinar neste vale. Qual é a tua reação, querido? Porque quando tem lugares que estamos, querido, tem lugares que Deus nos colocou, mas queremos sair. Queremos sair porque o ambiente não é confortável, o ambiente não é favorável, está doendo. Queridos, eu passei por um vale durante 3 anos. O pastor está aqui, ele conhece a minha história. Como eu queria sair daquele vale, mas eu não podia, porque Deus falou: não é o tempo de sair. E a pior coisa, querida, você está no ambiente, Deus está te mostrando pecado, coisa errada, e tem gente querendo abafar e falando: fica quieta, não fala nada. E aí as pessoas falando: meu filho, é fácil você resolver isso, sai do ambiente. Só que eu sabia que se eu saísse do ambiente, quem ia sofrer as consequências sou eu. Entenda uma coisa: não saia do ambiente porque está desconfortável. Não saia do ambiente porque você está vendo coisa errada e ninguém está dando ouvido para você. Deus está falando: fica, porque nesse vale eu estou te preparando. Porque isso que você está vendo é coisa pequena. Se você não aprende aqui agora, você não vai fazer lá na frente. Aprenda. Está doendo, fica. Não está aguentando, Deus está falando: fica. Porque enquanto você fica, eu sou contigo. Enquanto você fica, eu estou te sustentando. Tem um louvor da Kemily que eu acho lindo, que diz: está sofrendo, mas também está aprendendo. Está machucando, mas também está te ensinando. Esse vale está te ensinando para coisa grande. Esse vale está te preparando para coisa grande, querido. Então glorifica o Senhor. Porque não adianta, querido, você querer largar o vale. Aliás, não adianta você querer largar as coisas por causa do vale. Você pode até largar tudo, mas você continua no vale. Porque tem gente que está na aprovação e fala: eu vou largar ministério, paro de pregar, paro de cantar. Deus está dizendo: você pode fazer tudo isso, não tem problema, mas eu não te tiro do vale. Porque lembra que Deus colocou você no vale por causa de um propósito. E os planos de Deus na nossa vida, querido, jamais vai ficar pela metade. Está no vale por causa de um propósito, e Deus não vai interromper o propósito dele por causa dos seus caprichos. Então é melhor, querido, aguardar, esperar o tempo certo de sair. Porque se Deus te colocou nessa situação, fica. Não tenha pressa de sair, não. Porque Ele está providenciando coisa grande para você. Enquanto Deus não cumprir o propósito, Ele não te tira. Entenda, querido, que Ele não pediu para ir, mas o próprio Deus veio sobre ele com a mão e levou ele para o vale. Mas em nenhum momento você vê que Ezequiel falou: eu pedi o Senhor para me levar. Entenda uma coisa: o Senhor vai te levar aonde você nunca pediu para ir. Deus vai te levar aonde você nunca imaginou ir. Então esteja preparado, querido. Esteja preparado para ir aonde Deus decidir levar você. Se Deus falar hoje, é aqui na igreja, é aqui na igreja. Mas se Deus falar amanhã, é lá na praça, é lá na praça. Se Deus falar hoje, você vai pregar somente aqui, beleza. Mas se Deus falar hoje, você vai subir os morros, você vai nas cadeias, você vai para tudo quanto é lugar, porque eu estou te mandando. Vá. Esteja preparado, querido. Porque quando você levantou as tuas mãos e falou: Senhor, eu te aceito de todo o coração,
Você estava dizendo: eu aceito as tuas vontades, eu aceito os teus planos, eu aceito o teu caminho para a minha vida. Quando você decidiu, querido, aceitar o chamado de Deus para a tua vida, você estava dizendo: Senhor, não é do meu jeito, é do teu jeito, porque a obra não é minha, a obra é tua. Confia. Querido, não se preocupe, porque quando Deus coloca alguém no vale, é sinal que Ele vai tirar do anonimato. Quando Deus coloca alguém no vale, significa que Ele está preparando coisa grande. Lembra de Josué? Tudo que ele passou, tudo que ele suportou, ele não reclamou, não murmurou, não criticou a Deus, passou tudo. Mas o tempo certo, Deus exaltou ele. Levou um tempo, querido, para tudo acontecer. O cargo não existia, mas Deus fez um cargo só para abençoar. Entenda uma coisa, você está preocupado por causa do tempo. Deus está dizendo: não se preocupa com o tempo, porque quando chegar o momento de eu tirar você do vale, se tiver alguém na cadeira, eu tiro e coloco você. Não se preocupa, querido. Quando eu te tirar do vale, eu vou criar alguma coisa só para você. Eu vou fazer coisas novas para você. As pessoas vão olhar para você e vão falar: como que você conquistou? Como você conseguiu me dar o endereço? Porque isso eu não consigo em lugar nenhum, sabe por quê? É teu, ninguém tira. A unção que Deus vai colocar na tua vida vai ser tão grande que tem gente que vai falar: Senhor, eu quero essa unção. E Deus vai falar: não, é só dele. Porque pagou preço no deserto, pagou preço no vale, é só dele, eu não dou para ninguém. Então não se preocupa. Esse vale, querido, é Deus te preparando para algo grande. Glórias a Deus. Entenda que depois desse vale, o teu nome vai ser reconhecido, querido. Depois desse vale, Deus vai revelar para você o que Ele não revela para qualquer um. E aí olha o que Ele vai dizer: e me pôs no meio do vale. O que eu acho interessante é que Deus colocou ele no meio. Deus pôs ele, pôs significa deixar. Quando o homem te deixa, querido, é sinal que ele está te abandonando. Mas quando Deus te deixa, não significa que Ele está te abandonando. Significa que Ele te deixou para aprender, mas Ele é contigo. Ele vai do teu lado. Colocou ele no meio. E eu fico refletindo que quando eu estou chegando num lugar, querido, eu não quero ser vista, eu não quero fazer nada, eu vou para o cantinho para ninguém me ver. Então eu aprendo aqui que quem fica no canto não faz nada. Por isso que Deus não colocou Ezequiel no canto. Aí eu vejo que na frente, quem fica na frente não tem a visão de quem está atrás, e muitas vezes ele não vai se preocupar com a dor de quem está atrás. É por isso que Deus não colocou ele lá na frente. Mas Deus colocou ele no meio, sabe por quê? Porque no meio, querido, ele tem toda a visão do ambiente, a visão clara e total do que está acontecendo. Deus está dizendo: ei, eu te quero no meio. Primeiro, porque no meio você está no centro da minha vontade. Segundo, Deus está querendo que você fique no meio, para você ver o que está acontecendo em sua volta. Porque tem muita gente que está na zona de conforto, querido. Vem para a igreja, acha que não está acontecendo nada, ninguém precisa de nada. Ele ora, tudo bem, tranquilo. Mas Deus está dizendo: olha ao teu redor. Tem pessoas precisando. Tem situações acontecendo e você precisa enxergar. Por isso que eu vou colocar você no meio. Mas o que eu acho interessante aqui é que ele foi colocado no meio. Mas quando ele começa a andar, ele vai andar ao redor. Por quê? Ele estava no meio do vale de ossos seco. Estava seco, mas estava representando Israel. Estava seco, mas um dia sonhou. Estava seco, mas um dia, querido, tinha promessa. Ei, entenda uma coisa: Deus te colocou no meio só para você ver a situação, mas não pisa naquele que está caído. Porque tem muita gente que está no meio, mas está pisando no irmão. A ferida está exposta, querido. Deus está dizendo: eu estou permitindo você ver a ferida, estou permitindo de você ficar no meio, mas não é para pisar e humilhar, mas é para estender a mão e dizer: vamos embora, porque ainda há esperança. Ei, não estava enterrado, apenas estava no vale de osso seco. Sabe o que eu aprendo aqui? Se não está enterrado é porque tem esperança. Ei, lá na tua casa ainda não morreu, porque tem promessa. Está no tráfico, não tem problema, está vivo, tem promessa. Ei, mas está sem a perna, não interessa, querido, está sem a perna, não interessa. O que importa é que não está enterrado. E Deus está dizendo: essa noite você decide enterrar?
Porque se você não desistiu ainda, se você não enterrou, Deus está dizendo: hoje eu começo a ressuscitar. Deus está dizendo para alguém aqui: não enterra os projetos, não enterra a promessa, porque eu vou cumprir. Está seco, mas sou eu que dou a vida. Está seco, mas nessa noite eu derramo água sobre o sedento. Eu vou lavando, eu vou purificando, e eu coloco de pé esses ossos secos. Aleluia! Entenda uma coisa, querido. Deus queria que o profeta tivesse a noção do que estava acontecendo, a gravidade do problema. Entenda uma coisa: para o homem não tem jeito, para o homem não tem saída, mas servimos um Deus que pode todas as coisas. Está morto, Ele traz de volta a vida, não tem problema. Saia daqui com essa palavra, que para Deus todas as coisas são possíveis, querido. Você serve a Ele. E aí, querido, no versículo aqui 2, ele vai dizer: Ele me fez andar ao redor. Olha que interessante. Ezequiel não ficou parado. No vale, Deus fez ele andar. No vale, Deus fez ele andar. Deus coloca no vale, mas faz andar. Entenda uma coisa: Deus está perguntando: por que você está parado nesse vale? Se foi eu que te coloquei, por que você está parado? No vale, o profeta não fica calado. No vale, o profeta fica em movimento. Tem irmão que está dentro da igreja e está passando uma provação que só Deus sabe, mas você não sabe. Você não consegue nem perceber, sabe por quê? Porque quando ele bota o pé dentro da igreja, ele fica em movimento. Ele adora, ele pula, ele fala em línguas, ele começa a ficar em movimento, porque ele sabe que Deus que ele serve, querido, e que ele pode todas as coisas. Deus não te colocou nesse vale para te parar. Deus não permitiu essa situação dentro da tua casa para te paralisar. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ei, eu coloquei você nesse vale para despertar você a começar a se movimentar. Você pode dizer: mas se movimentar como? Ei, se movimentar nas madrugadas, se movimentar na palavra, se movimentar, querido amado, nos propósitos. Deus está dizendo: se movimenta, porque enquanto você se movimentar, o milagre está acontecendo neste lugar. Glória a Deus. Ele estava no vale, mas no vale ele estava em movimento, querido. Deus está dizendo: ei, eu não te chamei para ficar prostrado. Eu não te chamei, querido, para ficar chorando porque alguém te abandonou. Eu estou do teu lado. Deus está dizendo: ei, é hora de se levantar, é hora de reagir. Olha o que Deus vai dizer para Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E é essa palavra que Deus está dizendo aqui. Se esforça. Talvez você pode dizer: mas eu não tenho força, está doendo. Deus está dizendo: só um pouquinho, se esforça. Porque quando você começar a se esforçar, por mais pequenininho que seja, eu vou colocar a minha força em você, e aí você vai se tornar forte. Deus está dizendo: não fica apavorado com o que está acontecendo. Eu sou contigo. E se eu estou contigo, meu irmão, ei, se Deus está com você, para que ficar desesperado? Entenda que aquela situação era grave. Muitas vezes é necessário Deus nos tirar da nossa zona de conforto, para poder sabermos, querido, o que está acontecendo em nossa volta. É necessário Deus nos tirar da zona de conforto, para nos preocuparmos com a vida do nosso irmão. Porque podemos ver o que está acontecendo aí, querido. É muita gente tirando a própria vida, todos os dias. E essa semana eu vi na internet uma notícia muito triste. Uma menina de acho que 16 anos, ela até ia muito no Raul Gil. Ela entrou em depressão porque perdeu a mãe para o câncer. Depois ela perdeu o irmão e ela era novinha. Então isso foi gerando no coração dela uma tristeza, e ela pedia socorro. Para quem olhava para aquela menina na televisão via a tristeza profunda naqueles olhos. E ela não resistiu, não aguentou. E agora ela tirou a própria vida. Isso é doloroso demais, querido. Aí quando acontece isso, um monte de gente vai botar na internet: depressão, querido. Depressão está acontecendo, né? Doença, não sei o quê. Começa a falar um monte de coisa. Mas será que essas pessoas estão fazendo alguma coisa para ajudar alguém?
Entenda uma coisa, é sério. Deus está dizendo, tem muita gente que está no vale. Tem muita gente que ainda não está enterrado. E Ele quer te usar para resgatar essas vidas. Depressão é coisa séria sim, querido. Então começa a agir, porque Deus te colocou no meio para levantar quem está caído. Para dizer, ei, ainda há esperança. Não se entregue a essa dor, não se entregue a esse desespero. Deus quer te usar como profeta nessa terra e resgatar essas vidas. Porque o desejo do diabo é tirar, é nos deixar para fora. Mas Deus fala, eu te quero dentro. Eu te quero dentro do meu reino. Então ajuda quem está precisando. A situação era grave e ele chega à conclusão que aqueles ossos eram muito numerosos e estava sequíssimo. Olha que tudo tem um processo, querido. Tudo tem um projeto de Deus. E ele chega à conclusão. O que estava acontecendo? Não tenha medo de enfrentar esse problema, querido. Talvez você está olhando, está falando, é muito grande. Eu não consigo. Deus está dizendo, enfrenta. A calúnia se levantou e você está com medo, está apavorado. Deus está dizendo, ei, não corre. Vai porque eu sou contigo. Enfrenta esse problema porque eu vou vencer por você. Entenda uma coisa, querido, quando você não enfrenta o problema vai te dominar. É por isso que Deus quer que você reaja. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, Ele é maior do que tudo. E se conseguirmos entender a dimensão do nosso Deus, vamos entender, querido, que possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Entenda uma coisa, no versículo 3, Deus vai dizer para ele, pode reviver? Depois de tudo isso que você viu, Ezequiel, não tem mais jeito, está seco. Eu faço uma pergunta para você, pode reviver? Reviver significa fazer crescer, restaurar, ter um novo começo. Deus está dizendo, pode? Aquela situação lá dentro da tua casa, pode? O teu casamento, pode reviver, ser restaurado? Ei, a tua vida espiritual pode voltar a crescer? A pergunta Deus está fazendo para você, querido. Porque Ele pode todas as coisas. Basta uma palavra. Ele pode ordenar que aconteça em qualquer lugar. Para Ele pode. Mas o que Ele quer é a tua resposta. E está te perguntando, pode? Porque sabe qual é o nosso problema, querido? É olhar para a situação e achar que não tem mais jeito. É olhar para a situação que está no ambiente e falar que acabou. Hoje em dia alguém olha para quem caiu e fala, ixi, não levanta mais. Olha para quem foi embora e fala, não volta mais. Para quem estava na igreja, pecou, ixi, não tem mais jeito, não tem salvação. Mas Deus está dizendo, a última palavra é minha. O homem pode determinar que não pode, o problema é dele, mas ele não tem o poder. Eu tenho todo o poder, e se você acreditar que eu posso, eu posso. Eu faço novo as coisas, todo dia eu renovo, porque eu tenho poder para isso, querido. Então se você acreditar que pode acontecer, Deus vai fazer. Entenda uma coisa, a primeira coisa que Deus vai fazer é te mostrar o problema, para depois ver o tamanho da sua fé. Porque é muito fácil falar que Deus pode fazer quando tudo vai bem. Mas aí quando você olha para o problema, você vai dizer que Deus pode? Você vai ter fé? Entenda, querido, que fé é olhar para o problema e ver a possibilidade de ainda acontecer milagre. E aí ele diz para Ezequiel, Ezequiel, pode? O que eu acho lindo é a resposta de Ezequiel. Tu podes. Tu podes. Eu imagino Ezequiel olhando para aquela situação. E quem sabe você está vivendo a situação de Ezequiel. Olhando para o teu problema e Deus confrontando hoje, falando, pode? Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e olhar para aquele problema seu, que é muito difícil, que para você não tem saída. E Deus te perguntando, te confrontando, falando, pode? Qual é a resposta que você vai dar para Deus? E quem sabe, querido, naquele momento Ezequiel dizendo, Senhor, não tem mais vida, mas eu creio que pode. Coloque-se de pé, querido, nessa noite. Eu imagino Ezequiel dizendo, Senhor, são meus irmãos. Para muita gente não tem jeito, para muita gente não tem saída, mas eu creio que tu podes. E nessa noite declara aqui, querido, Senhor, não tem saída, não tem como, mas eu sei que tu podes.
E qual foi a resposta de Deus? O que Deus falou? Ezequiel, então profetiza. Se você sabe que eu posso fazer, eu sei que eu posso, então começa a profetizar. Antes do ministério de louvor começar a louvar, eu quero orar pela sua vida. E eu quero pedir a ajuda dos obreiros da casa para interceder e profetizar. Eu quero que você olhe para uma pessoa que está do teu lado, pelo menos uma pessoa, e profetiza algo na vida dela hoje. Porque talvez quem está do teu lado hoje você não sabe, mas chorou muito durante a semana. Recebeu uma palavra dizendo: para você não tem jeito, para tua história não tem mais como, porque acabou. Você não sabe do problema, mas Deus sabe. Quem sabe tem pessoas que estão aqui com o coração seco, machucado, ferido. Mas nessa noite eu quero profetizar, e os obreiros da casa começam a interceder por essas vidas. Pai querido, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas. Pai amado, o Senhor pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. E assim como o Senhor falou para Ezequiel, Ezequiel profetiza. Eu quero profetizar a vida neste lugar. Eu quero profetizar a vida. E eu te peço, Pai, neste momento, que cada glória que o crente der nesta noite, o Senhor desce o céu neste lugar, Pai. Glória.